Por isso, desde já nós te glorificamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode sentar glorificando a Deus, aleluia. Hoje está conosco o pastor Francisco, o profeta. Quero convidá-lo para estar aqui. Tem uma palavra para o nosso coração nessa manhã. Então não distraia, amém? Porque o propósito do inimigo é sempre nos distrair, olhando o vizinho, o que ele está fazendo. Problema dele, olha para, procura você, amém, queridos? Meus queridos, muito bom dia na paz do Senhor, amém? Louvado seja o nosso Deus por mais uma vez estarmos na sua presença, reunidos aqui em Ribeirão. Eu quero convidar os meus irmãos a nós abrirmos a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós leremos alguns versículos a partir do 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, alguns versos a partir do verso 3, que dizem assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita dos mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que, pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Amém? Uma das piores missões que nós temos na vida, em todas as áreas, pessoal, espiritual, no contexto profissional, familiar, no cotidiano diário, uma das maiores missões e mais difíceis que nós temos é quando nós precisamos confrontar alguém, falar a verdade. Não seremos bem-vindos, compreendidos em algum momento, mas isto é necessário. A primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Coríntios, uma igreja rica e que não estava sabendo administrar a sua riqueza, inclusive a riqueza espiritual e principalmente a mesma, com os dons espirituais, com os cultos avivados e fervorosos que tinham, mas perdidos, não conseguiam entre eles mesmos terem paz, acordo, respeito mútuo. Paulo manda uma carta a estes irmãos, estando em Éfeso, corrigindo, ratificando o que eles tinham aprendido, incentivando e motivando eles a
corrigirem-se e a mudarem a conduta e darem valor verdadeiro e exato às coisas que são boas mesmo e que devem ser valorizadas, no sentido espiritual inclusive. Esta carta, ela foi muito bem recebida pelos irmãos, mas uma minoria levantou-se contra Paulo. Levantou-se, e o intuito principal desta minoria era questionar a autoridade do apóstolo Paulo, o seu apostolado, a sua conduta diária, moral e ética, pela coragem dele de ter mandado aquela primeira carta bem forte e contundente nas palavras. Então, esta segunda é uma carta em que Paulo precisa defender essa sua autoridade, precisa dirigir-se à maioria dos irmãos, encorajando e motivando a não se deixarem levar por aquela minoria que questionavam a autoridade, que traziam para a igreja distorções da palavra de Deus, da verdadeira doutrina, tentando com isso minar a fé dos irmãos e causar um problema um tanto quanto mais grave aos irmãos, roubando deles até mesmo a paz. É uma carta extremamente bonita, que quando lida por nós, colocada em prática, nós teremos uma qualidade de vida espiritual cotidiana bem melhor, com mais experiência com Deus, e muitos pontos de interrogação, eles serão respondidos através do apóstolo Paulo. Então, a segunda carta, ela é uma carta de encorajamento, e também que Paulo estava preocupado que estes homens não infiltrassem-se ali e levassem alguns à deriva na fé. Olha, estes então não aceitaram a verdade de Deus na boca do apóstolo Paulo. Por isso, questionaram, ficaram nervosos e ainda mais fortes nos argumentos deles para destruírem a fé dos irmãos. Paulo então traz uma carta, sem medo, sem coragem, sem temer, estando agora na Macedônia, falando aos irmãos. O que nós acabamos de ler aqui é extraordinário. Primeiro, chamar a atenção de alguém, tentar convencê-lo a mudar de ideia, é difícil. Principalmente quando ele está sendo massa de manobra, confrontado na verdade que está tentando defender e com tendência a ceder às pressões. A Bíblia nos diz que uma palavra branda desvia o furor. Todos nós temos muitos defeitos, sim. E a Bíblia nos diz que a grandeza do poder de Deus é aperfeiçoado em meio às nossas fraquezas, mostrando toda misericórdia, toda a extensão do amor incalculável do nosso Deus para conosco e toda a nossa dependência dele. Vai aí uma ótima observação. Deus não vê como vemos, e não cabe a nós o julgamento, porque nós conhecemos o exterior, Deus conhece o interior. Mas vamos lá, uma palavra branda desvia o furor. Eu posso estar com razão do primeiro ao último instante, num contexto, mas se eu não souber defender o argumento da razão, eu causo um problema ainda mais grave. Paulo, para que atraísse a atenção dos irmãos que permaneciam fiéis e os que estavam prestes a ceder pressões, e até mesmo a minoria que já tinha cedido, que já estava indo no embalo daquele povo, ele começa a enxergar qualidades nestes irmãos. Enxergando estas qualidades nestes irmãos, ele vem com palavras bonitas,
para atrair a atenção destes irmãos e eles estarem aptos e preparados emocionalmente para serem confrontados e com isso cederem à pessoa do Espírito Santo para que houvesse uma transformação e uma atuação mais genuína. Então Paulo prepara o campo para conversar com estes irmãos. Como nós perdemos porque nós não sabemos conversar, não sabemos defender a nossa razão, e nós chegamos, me perdoe aqui, quebrando tudo, e às vezes até achamos que isto que é certo, e usamos versículos bíblicos, alguns ditados, alguma forma filosófica de conduta diária que temos, ou até mesmo dizemos, eu sou assim, não mudo, Deus é que me chamou desse jeito, eu preciso falar a verdade. Sim, a Bíblia diz que há um tempo para tudo, e quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus prepare o terreno, tudo se torna diferente. Igrejas são destruídas por palavras precipitadas, casamentos são destruídos por palavras precipitadas, relacionamentos são destruídos por palavras precipitadas, que estavam corretas, sim, mas que foram ditas de forma errada, na hora errada, e que surtiram o efeito contrário. Paulo, ele entra para conversar com os irmãos, chamando os irmãos à atenção de que o que estava acontecendo com o apóstolo Paulo, alguns fatos que os irmãos sabiam, como a perseguição de morte que ele teve, e que ele é aberto e confessa, como humano, eu até mesmo me desesperei. Todos nós temos as nossas fraquezas, irmãos, não somos super-homens, e nenhuma irmã aqui é Mulher Maravilha. Nós temos os nossos momentos de fraquezas, de debilidades na fé, quando parece que as ondas do mar estão muito altas. Mas é neste momento, quando pensamos que estamos fracos, é aí que descobrimos que somos fortes. Quando pensamos que vamos nos submergir, Ele nos convida a nós respirarmos, e quando respiramos, nós enxergamos o continente, e sabemos que o Senhor é conosco. Então Paulo diz, eu me desesperei, vocês sabem da experiência que eu tive, fui ameaçado de morte, mas nestes momentos, eu desenvolvi a habilidade da confiança, segurança, resiliência. Eu usei das experiências do passado que eu já tive com o Senhor. Nós somos sensíveis a usar as más experiências nos momentos difíceis e dizermos assim, olha, em tal momento eu orei e não fui ouvido naquela hora, então eu vou orar agora e Deus não vai me ouvir. Mas nós não nos lembramos de que Ele nos ouviu e que chegou na hora certa. Nós somos propensos também a olharmos os maus exemplos dos outros, inclusive, principalmente, como estamos aplicando no sentido espiritual da palavra. Fulano, cicrano, orou, congregou, dizimou, fez campanha, passou por processos de libertação, mas não foi feliz no final. Ei! Mas nós seremos, porque as más experiências que ouvimos, elas devem nos motivar e não nos colocar tanto quanto equiparados e acharmos conosco será a mesma coisa. Não! Outra coisa, de alguma maneira tem uma explicação para uma possível situação como essa aqui parafraseada. Então nós precisamos sermos únicos neste momento, sem ignorar aquela dificuldade, mas usando ela como um atributo motivacional. Então Paulo, ele ressalta, olha, eu passei por algumas dificuldades, como é do conhecimento de vocês, estando na Ásia, perseguido,
insultado, já fui questionado na autoridade, não é a primeira vez. Prova repetida, né? É horrível. Meu Deus, a mesma coisa. A mesma coisa. Mas em cada uma, há uma lição de Deus para nós. Em cada uma, há um motivo de Deus para nós estarmos crescendo ainda mais. Crescer na graça e no conhecimento. Quando ele diz isso a Timóteo, ele diz assim: crescer na graça, no favor imerecido, na segurança de que Ele está conosco, e no conhecimento. Como nós vamos conhecendo cada dia mais a Deus? Com experiências. E nem sempre são boas. O final delas são todas ótimas. Mas o início, a transição, elas trarão dificuldades. Então Paulo chama a atenção dos irmãos a olhar para o seu exemplo. E depois ele começa a enaltecer o Senhor e dizer assim: em tudo eu dou graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor, porque Ele nos alcança com consolação nos momentos difíceis. Sabe o que Paulo queria dizer aqui? Este termo consolação, Paulo queria dizer assim, que o Senhor mostra-se do nosso lado, nos encorajando, nos fortalecendo e nos motivando, que a circunstância glorificará o nome dele no final. 14 de João, quando Jesus passaria pelo momento mais difícil da sua vida, e que nós tributamos a Ele a honra e a glória, porque é o motivo pelo qual nós estamos aqui, a nossa redenção. Ele disse assim: olha, não fiquem com o coração perturbado, eu vou para o Pai, mas eu volto. Nessa transição da minha ida até o meu retorno, eu vou rogar de forma incessante, contundente, veraz, eu vou rogar ao Pai que Ele envie o outro Consolador, e esse estará convosco. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Então Paulo diz assim: olha, bendito seja o Senhor, o Deus da consolação, que nos consola nos momentos de tristeza, de aflição. No final ele não disse que ele viveu experiências horríveis, mas que foi esse Espírito Santo do lado dele, que tirou o desespero e a aflição que ele sentiu diante da ameaça de morte, e fez ele ter certeza: o Senhor é comigo aqui, venha o que vier, a vitória é certa, garantida. Aleluia! Louvado seja. E aí nós criamos um paradigma dentro de nós, e às vezes somos incentivados por pessoas que creem deste jeito, e que tentam até provar, e que eu respeito, de que nós não passamos por dificuldades, que o crente vive uma vida radiante, inserido numa sociedade corrompida, pecaminosa, má, que jaz no maligno, como João nos diz, mas que vive a 1001 maravilha. Ou eu estou enganado? E qualquer que seja a dificuldade, nós já tentamos procurar um culpado. Nada é permissão de Deus para crescimento, para diferenciação. Não. Nós já procuramos um culpado e achamos que tudo gira em torno de uma possível perseguição, quando o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, o Consolador é conosco, nos momentos de aflição,
de tristeza, de contrariedade, e nós estamos falando de quem tinha conhecimento do Deus que servia, que era transformado, que era um perseguidor, e que transformou-se através do Espírito Santo de Deus, e agora era perseguido, que teve experiência própria na estrada de Damasco. Nada mais, nada menos, nós estamos falando de Paulo. No Novo Testamento, depois de Jesus Cristo, em toda a extensão da Bíblia, é óbvio, o personagem mais interessante de nós estudarmos a sua vida, o seu perfil, e procurarmos como ele nos aconselhou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós falamos do apóstolo Paulo, e ele diz assim: olha, nós passaremos por instantes de aflição, tristeza, perseguição, dificuldade, principalmente por defendermos a bandeira da verdade e estarmos convictos que o nosso conjunto de valores e princípios embasados na palavra confrontam a sociedade que vivemos, mas independente e incondicionalmente destas circunstâncias, Deus permitirá que adversidades surjam, e elas é que vão nos moldar, e é através do Espírito Santo Consolador que nós vamos superar, sendo consolados e tendo sempre uma palavra de consolação pela experiência com o Consolador. Aí eu estava dizendo, como crentes em Jesus Cristo, a Bíblia diz assim que o que acontece com o ímpio também acontece com o justo. Você também pode ficar desempregado. Ah, mas alguém me perseguiu. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Aí tudo nós tentamos aplicar a desobediência. Sim, não se deve desobedecer ao Senhor. Vida íntegra acima de tudo. Mas Paulo estava falando sobre ele e para os irmãos que permaneciam fiéis, de que eles não estavam isentos dessas dificuldades. Então é nessa pegada, me perdoe, que eu quero seguir, nesta forma de aplicar. Nós não somos isentos de problemas, de decepções, de traições, de portas que se fechem de forma injusta na nossa cara, de momentos de tristezas, desespero, aflição. Afligir-se é sofrer de forma antecipada. Está aqui no culto, mas já está sofrendo internamente pelo amanhã, pelos problemas que precisa enfrentar. Está aqui, mas já sofre pelo ano que vem, por um contrato que vai vencer. Está aqui, mas está sofrendo porque o filho não está longe. Isso é uma forma de estar aflito. E Jesus disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. E quer maior aflição do que ele poderia estar sentindo, porque algumas horas depois ele seria conduzido de forma vergonhosa, vexatória pelo Gólgota, pela estrada do Gólgota, pela via dolorosa, e lá sofreria o vitupério da cruz, no próprio físico, para cumprir o que Deus tinha determinado a ele que cumprisse. Vai lá e faz novamente que seja renovada a minha aliança com o homem, quebrada através do pecado. No meio de tudo isso, ele disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci. Aí ele dizia assim: vocês também são capazes de vencer. Por quê? Anteriormente ele disse: o Consolador estará do vosso lado. Eu vou rogar ao Pai, eu não vou deixar ninguém órfão. E Paulo confiava no Consolador. Aí alguns crentes passam a viver uma vida medíocre, pequena, sem
expectativa, perspectiva nenhuma, porque ele não consegue passar por momento difícil algum. Se Deus não ouvi-lo de manhã, à noite ele já diz que não vem mais na igreja. Ou me permita que isso não vai ser agressivo, que não tem essa característica, ou muda de igreja. Eu posso mudar para a igreja que for. Se Jesus não mudar o meu interior, não vai adiantar. Porque a igreja não muda ninguém, ela só traz o caminho. Quem muda é Jesus Cristo, e quem precisa permitir a mudança sou eu. Mas é assim que nós agimos, ou demonizamos, que aí é até mais fácil, porque realmente ele vive só do que é mal. Mas circunstâncias difíceis, elas são formas de Deus nos aprimorar, de desenvolvermos a nossa comunhão com o Consolador, e vermos o grau de intimidade que nós temos. Como as coisas são difíceis, irmãos, e como a inversão de valores faz parte do nosso dia a dia. Ou eu estou enganado? Começa por mim. Há um tempo atrás, eu trabalhava para o Senhor num outro local, e eu tinha percebido que duas famílias estavam distantes da igreja por alguns domingos já. Nos dias de semana eu tinha noção do que trabalhavam, um inclusive era segurança, então eu sabia, podia estar na escala, o outro um homem que tinha uma função, esqueci como fala. Aí eu pedi para que alguém me levasse para fazer visita para aquelas duas pessoas. Comuniquei que iria. O disparate era terrível. Um num bairro nobre, numa verdadeira mansão. O outro num bairro simples, na periferia, bem distante, em casas populares, construída pelo governo. Recém-entregue, nem muro ainda tinha, não tinha sido azulejada a casa ainda, bem rústica. E era caminho que eu passasse primeiro na mansão, mesmo porque eu não tinha conhecimento muito bom ainda da cidade. E eu pedi para que alguém me levasse. Quando eu cheguei na casa bonita, de 5 suítes, piscina e tudo mais, eu fui ouvir os irmãos. Foi uma lamúria, do começo ao fim. Me serviram um copo de água, amém por isso. Eu fiz uma oração, me despedi e disse que iria ajudá-los em oração. Entrei e disse, agora me leve em tal local. Cheguei lá nessa choupana, uma casa simples, rua sem asfalto, casa ainda sem muro, porque como eu disse, era um bairro que tinha sido entregue há pouco tempo, algumas 50 casinhas populares. Cheguei, parei na porta, a irmã me atendeu com um sorriso de orelha a orelha. Entre, pastor, eu vou passar um café para nós tomarmos. Meu esposo está nos últimos preparativos, porque daqui meia hora ele tem que sair para trabalhar, e ele precisa pegar 2 conduções para chegar até lá, e tem hora certa do ônibus passar aqui. O senhor vê, é um bairro novo. Eu, sim, irmã. Comecei a conversar. Era tanta graça que davam ao Senhor, por aquela casinha que tinham saído do aluguel, por aquele emprego que rendia um salário mínimo e meio. Ela desempregada, procurando um emprego, mas sem ter como ainda ir trabalhar, então procurando alguma coisa em casa, porque tinham 3 crianças que ainda não tinham sido encaixadas na creche do bairro. A glória de Deus se manifestou ali. Nós oramos,
eu falei o motivo que eu estava lá, que foi a preocupação que não tinham ido, e a irmã disse, meu marido pegou 2 plantões para nós pagarmos o nosso móvel, os nossos móveis. Lá, na mansão, tinham faltado, porque Deus não tinha ouvido a oração deles de manhã. A inversão das coisas, o ter tudo e não ter nada, porque não tem Jesus Cristo. Fiz uma oração, o rapaz que foi me levar, não tinha ainda tido uma experiência como essa, e não menosprezo ele, porque até hoje ele é amigo meu. Ele disse, pastor, como pode uma coisa dessa? Ali tinha tudo, e uma angústia, uma reclamação, aqui não tem nada. E ainda ele brincou, até café a irmã fez, e um belo de um café. Eu falei, pois é, que vem na sexta, que ganham na empresa. Quando foi no outro domingo, apareceram. E eu disse, quando vocês aparecerem, vão me cumprimentar. Aí veio primeiro os irmãos do automóvel blindado. Aí disse assim, eu disse, está tudo bem? Continua a mesma coisa, e não sei mais o quê. O senhor pode fazer mais uma visita, e não sei mais o quê, não sei mais o quê, não sei mais o quê. Fiquei quieto. Aí veio o outro, com as crianças. Eu disse, está tudo bem, irmã? Ela, está tudo bem, pastor. Eu fiquei muito feliz com a sua visita. E sabe, nós decidimos o seguinte, porque nós mudamos para lá, deixamos de pagar aluguel por aqui por perto, eu descobri uma congregação, eu já inseri meus filhos na escola bíblica dominical, já comuniquei o pastor, e eu quero que o senhor me dê uma cartinha, dizendo que eu estou em comunhão aqui no Templo Central, porque eu vou congregar lá pertinho de casa, porque eu quero servir ao Senhor com mais intensidade e frequentar ainda mais a casa do Senhor. Aí eu comecei a chorar, abracei aquele casal e chorei. Eu disse, Jesus, como nós deixamos de valorizar a bênção, porque nós olhamos ela pela quantidade, não pela qualidade. A inversão de valores. E Paulo queria dizer aos irmãos, não, Jó não disse, quando a mulher dele disse, amaldiçoa esse seu Deus e morre, os seus amigos ficavam procurando descobrir a sua falha, ele disse, eu recebi a bênção de Deus, também não poderia receber uma provação? Nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas não, aqueles irmãos simples, pastora, eles viviam a intimidade do Consolador. Eles não tinham nada, mas eles tinham tudo, porque o Consolador encorajava, multiplicava e fazia deles felizes. E aqueles irmãos que tinham muito não conseguiam enxergar o Consolador, porque eles só queriam enxergar a bênção financeira ou material. E os valores, e não é errado, muito pelo contrário. Mas nós não podemos deixar de acreditar que surgirão dificuldades, que seremos importunados em algum momento, injustiçados, e Paulo queria dizer isso aos irmãos. Se somos atribulados, perseguidos, é porque o Consolador quer nos trazer experiência, e fazer destas experiências consolação para o meu irmão do lado. A minha luta, a minha prova, quando o Senhor me consola, me edifica, me encoraja e faz eu superar e continuar com um sorriso 9,15, deve ser um antídoto para a Bárbara, para a pastora e para vocês também, em terem a certeza, o Senhor é comigo também, servimos o mesmo Deus, está do nosso lado, e eu serei vitorioso no tempo de Deus aqui. Sem desespero, sem reclamar, sem procurar culpado, sem espiritualizar de forma errada. Anda, canta, e a sala badioli a série alumandácia. Paulo queria que os irmãos vivessem isso. Aí, como eu disse, primeiro ele chama a atenção dos irmãos.
a interessarem-se em ouvi-lo. Ele não vem já acusando os seus algozes e perseguidores. Cuidado com eles, estão endemoniados, estavam mesmo. São malignos, usados pelo mal, querem destruir. Sim, ele veio roubar, matar e destruir. Mas Paulo vem com uma palavra de conforto, de consolação e mostrando aos irmãos, olha, algumas dificuldades, permissão de Deus para nós passarmos por elas, mas nós vamos sair vitoriosos no final delas, e nós vamos crescer, e o Senhor vai nos consolar, e nós seremos consoladores também. Mas o que eu disse? Os irmãos abastardos, que não é errado, só reclamaram. Eu até me senti meio que mal. Na hora, ainda disse, mas meu Deus do céu, mármore era a coisa mais simples que tinha dentro da casa. Que coisa horrível, Jesus. Na outra, copo de requeijão, café da cesta básica, e louvado seja Deus por isso, que a empresa dava. Não era um café de primeira qualidade não, como eu conversava com a irmã ali agora. Simples, mas a alegria contagiou a ponto do rapaz que estava do meu lado dirigir quase meia hora chorando e dizer, eu mudei, pastor, essas visitas fizeram eu mudar. Como do mesmo jeito, às vezes nós visitamos um canceroso para levar uma palavra de ânimo, e saímos de lá animados, por vermos a sua segurança e a estabilidade que Deus é com ele, e em outro momento visitamos alguém com uma dor numa unha encravada, e ele reclama tanto, murmura tanto, questiona tanto, que a gente sai, se não tomar cuidado, deprimido. Está repreendido no nome de Jesus Cristo. Em tudo dai graças, orai sem cessar, porque esta é a vontade de Deus para conosco. Agradece. Davi disse assim, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, e tudo que há em mim, Senhor, bendiga o seu santo nome. Já procurou agradecer a Deus hoje? Entender aquele seu amigo pertinente, maldoso, dissimulado, que tenta te colocar em confusão, como um instrumento de Deus para aperfeiçoamento da nossa fé, e para servirmos de consolação para o outro colega que está do lado, ele ver a nossa atitude e dizer, realmente é um crente em Jesus Cristo, olha como age. Seguro e estável, porque Deus abriu uma porta, ninguém fecha não, ninguém fecha, diabo algum fecha uma porta que Deus abriu, fique em paz, só Ele, e se Ele fechar, diabo algum abre, porque a Bíblia nos garante isso. Aliás, a Bíblia nos diz, eu sou a porta, Jesus é a porta. Aleluia. Você tem esta camiseta laranja forte, levante a sua mão aí, minha querida, por favor. Isto. Nosso Deus está estendendo as mãos a seu favor esta manhã aqui. E Ele está ordenando no seu interior uma bênção de paz, de calma. Você não sabe o que eu tenho enfrentado, e como não tem como eu descobrir uma possibilidade de calma, não tem mesmo. E eu confesso, não queria estar atravessando o que você está atravessando, mas o nosso Deus, que eu não sei, eu estou seguindo a voz do Espírito, o nosso Deus manda eu dizer que Ele vai te dar paz esta manhã aqui. Você pensa trilhões de soluções num segundo só, cada dia está mais acuada, realmente tem razão em tudo, mas perdeu a razão e perde, falando um A, porque é transformado num abecedário todo. Mas o Senhor conhece a sua essência,
Ele conhece a sua história. Tu és um milagre estando entre nós, inclusive viva. Tu és um milagre. E hoje é uma manhã que Deus está tratando da irrigação sanguínea da sua cabeça. O Senhor está tratando de veia por veia, da condição, da quantidade de ar, de oxigênio que precisa aqui. Então este tampão que parece que tem hora que vai sair fora, que vai explodir de dor, que mexe na visão, que dá gosto de sangue na boca. Deus tem te dado inúmeros livramentos, mas esta manhã Ele te tira da área do livramento e diz assim: eu estou curando minha serva, tratando de toda a irrigação sanguínea dela, tratando dos nervinhos menorzinhos, das veias que circulam sangue, da oxigenação. Esta pressão que dá até tontura na minha serva vai sumir, o sono dela vai ser tranquilizado, ela vai levantar e vai dizer: eu dormi. E você vai dizer a ela que eu serei advogado, juiz, fiel, e eu vou falar a verdade, e eu vou honrar o meu nome na história dela, inclusive os prejuízos eu vou ressarcir sem precisar ninguém pagar, porque eu criarei portas novas e meu nome será exaltado na história dela. Saia vitoriosa no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o Senhor Deus. Ali com o cabelo cinza, bonito, levante a mãozinha aí, minha irmã. Isto é cinza, Rose, né? Acinzentado, chique hoje em dia, esse cabelo aí, não é? Igual o meu, só que eu tenho um pouquinho. Mas é chique. Eu estou descontraindo, certo? E usando esta característica da senhora com todo respeito, não é de forma expositiva, nem pejorativa, nem sarcástica, muito menos. Deus está dando saúde à irmã hoje, certo? O Senhor está tratando dos teus batimentos cardíacos esta manhã aqui. Eles estão descompensados, eles aceleram e voltam a um batimento muito fraco em frações de minutos. Deus está sendo o seu cardiologista e Ele está colocando uma válvula no seu... uma válvula no seu coração que faz os batimentos tornarem-se exatos a favor da senhora a partir de agora. Ele não é um cardiologista, e eu respeitaria se ele colocasse, e Deus poderia usar também. Mas é Ele. Está colocando uma válvula e uma coisa que vai tratar do coração da senhora hoje. E Ele manda eu dizer à irmã que também vai tomar conta dos motivos pelos quais a irmã ficou enferma de forma cardiológica. As pressões na família, as decepções, as ciladas do mal. A irmã tem a percepção que o adversário agiu e ele agiu mesmo. As ciladas do mal, a vulnerabilidade, as brechas que deram. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E sozinha para guerrear, sozinha para acreditar. E hoje compete à irmã o silêncio, porque um A vira opinião, e virou opinião, vira partido, e é tudo que a irmã não pode. Mas o Senhor Deus está estendendo as mãos a favor da irmã, dando saúde cardiológica, e Ele vai fazer um movimento bem especial no meio da sua parentela. Isto vai envolver salvação, isto vai envolver entendimento, verdade. Deus vai destruir o império maligno da mentira, e a irmã vai testificar que valeu a pena esperar no Senhor, porque Ele foi um pouquinho além do que a irmã pediu ou imaginou que Ele poderia fazer. Tu tens muito medo do ontem, sabe? O inimigo sabe dos caminhos errados que a senhora andou ontem. Nada aqui será imoral, né? Os caminhos espirituais, aí eu me coloco melhor. Os caminhos espirituais da ignorância, da busca de ajuda que a irmã tentou para resolver problemas, o inimigo sabe. E de alguma maneira, isto vem na mente como um obstáculo, como uma barreira, como uma forma de desmotivar a tua confiança no Senhor.
e te gerar um débito. Mas Deus está estendendo as mãos a favor da senhora hoje, e Ele está trabalhando com cura emocional e espiritual no seu interior, e Ele vai te dar certeza que Ele te ama, que a irmã é perdoada, porque o adversário tenta zumbir, que Deus não te ama, que não é perdoada, que tem alguma coisa, que tem sequela, que isso é aquilo, que aquilo, mas o Senhor vai afugentar estas vozes, o Senhor vai afugentar estes sentimentos, vai te trazer estabilidade, segurança, confiança de que Ele é contigo e de que a vitória está garantida no nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmão, você está com a mão aí na sua companheira de caminho. Isto. O seu maior conflito interno. Primeiro, para você decidir-se por Jesus, não foi e não é uma coisa simples. Racional, lógico, honesto e partindo da honestidade interna consigo mesmo, tentando se martirizar e se cobrar 24 horas por dia. Aí isto torna o seu conflito terrível, porque se Deus está enxergando, se Deus pode tudo, se Ele faz milagres, se Ele é justo, por que eu estou inserido no meio de conflitos em que aparentemente o ímpio deslancha e eu fico sempre com a sensação de que patinei ou de que circulei e morri na praia? Realmente, são injustiças terríveis. E analisando na forma dos valores, está tudo errado. Deus tem conhecimento de causa desse seu conflito. E sabe que o Senhor está trabalhando por ti e permitindo tudo isso para que você viva, sobreviva e tenha conhecimento da dependência e da resolução que o céu dá, quebrando todos os protocolos lógicos. É o que Deus vai fazer por você. No aspecto profissional, financeiro, vai chegar vitória nas tuas mãos. E justiça divina vai. Eu afirmo, debaixo da autoridade do nome de Jesus Cristo, vai chegar justiça divina a teu favor. Só que da forma mais, o mineiro diz assim, estrambólica, que é esquisita. Da forma mais esquisita possível e totalmente sem lógica humana. Porque o Senhor vai transtornar o caminho do maligno para te dar vitória e para dizer, eu conheço a essência dele, movimentei o céu para tirar dele toda e qualquer dependência humana, e não vai ter como, haverá instrumentos, mas não vai ter como ele dizer que nem as forças humanas ou as possibilidades dele criaram esta porta e esta margem de lucro, porque o meu nome é que será exaltado nisto aí. Aleluia! A surpresa será grande. E os 4 anos que têm sido difíceis, que têm deixado prejuízo, eles serão todos revistos por Deus em pouco tempo, e o irmão vai ver a fidelidade do Senhor agir. Aleluia! Louvado seja o Senhor Deus. Louvado seja o Senhor. Paulo estava preocupado que os irmãos fossem gratos a Deus por tudo, que fossem consolados, e que entendessem que para vivermos isto, nós precisamos passar por adversidades, contrariedades, para que se acentue em nós a dependência e a confiança do Senhor. É muito fácil, aqui estaria cheio, pastor, se tudo estivesse bem.
Por não estar, é que deveria ter gente saindo pela porta, porque aqui é o melhor lugar, é o lugar do socorro e da consolação. Mas nós não enxergamos desse jeito, não é? Seria muito fácil eu adorar aqui, Yeshua, está tudo bem. Agora, quando tem um espinho, uma aflição, aí se você analisar de verdade, você vai tirar lá de dentro da alma, Yeshua, lá de dentro assim, olha, adorando, sem um motivo, a não ser porque o ama, porque confia, porque sabe que Ele amou de forma extraordinária, que mandou o Filho e nos fez pecadores, resgatados, redimidos, herdeiros e co-herdeiros dEle em glória. Aí é diferente, por isso deveria estar cheio. E todos gritando, lá na harpa tem um hino que diz, mais grato a ti, mais consagrado me faz, ó Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, Senhor, mais grato a ti. Paulo queria que os irmãos desenvolvessem esta gratidão pela consolação do Espírito. Está tudo errado. Quando eu sair daqui, eu preciso enfrentar as adversidades. Eu estou sendo injustiçado, minha família me rejeita, eu estou no vermelho por conta de injustiças. Meu salário é pequeno, eu estou desempregado, meu esposo não é salvo, minha esposa não é salva. Mas eu extraí de mim a verdade da adoração, porque eu sou consolado pelo Espírito Santo. Ele está do meu lado, e Ele diz assim, vai avante, Francisco, vai, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia. E aí nós vamos. Era o que Paulo queria que os irmãos vivessem. Isto é viver a verdade da palavra. Isto é aceitar como uma maneira de desenvolver experiência as provas e dificuldades, as contrariedades. E eu digo de Paulo, que estava tentando passar isso aos irmãos, e que tinha vivido na essência a experiência, e que precisava se defender. Porque a autoridade, estas palavras de Paulo, estavam sendo colocadas em jogo. Do mesmo jeito, nós podemos, mas não é crente? Olha lá, ó. É crente, mas olha lá, ó o filho, ó a filha. É crente, mas olha lá, ó, não tem carro, não tem casa. Ou eu estou enganado? É crente, mas olha lá, ó, vive numa pindainha terrível. É crente, mas olha lá, ó. Mas Paulo dizia, não. Nenhuma especulação, expectação, dificuldade que eu viva hoje se comparam ao peso da glória que Ele tem preparado para mim. Minha morada eterna não é aqui não, a nossa morada eterna não é aqui não. E ela está pertinho de ser conquistada, por isso eu preciso estar preparado. Ou ouvimos a palavra logo cedo, não é? Está mais perto impossível. Então, olha, eu preciso, irmã, você tem o braço cruzado, com uma blusa com alguns enfeites, como se fosse detalhes de onça, faça assim com a mão. Isto. O Senhor está trazendo saúde a teu favor esta manhã aqui. Eu vou dizer uma coisa para a senhora, sem sensacionalismo. Deus está operando um milagre. Tudo que o Senhor faz é milagre, sim. Mas Deus está operando um milagre extraordinário no seu organismo esta manhã aqui. Aliasai, envolve o seu intestino.
Deus me mostra, como se fosse o formato, olhe aqui para mim, minha querida, como se fosse o formato de um parafuso. Ele vem um pouquinho acima do umbigo da senhora, e Deus não é obsceno. Ele vem um pouco acima do umbigo da senhora, ele é colocado, e ele dá 2 giradas no sentido relógio. Aí o Senhor diz dentro de mim assim: diga a ela que eu estou fazendo um movimento de cura em todas as dobras do intestino dela. Ele é lento, minha serva sente pontadas fortíssimas, ela tinha colite até hoje, a parte do reto do intestino dela inflamado, com dores e mal-estar, mas você vai dizer a ela que todo o trânsito intestinal dela inflamado está sendo curado neste toque do céu, que ela vai perceber saúde. Minha serva retém líquido, inclusive, sente dores abdominais fortes, peso nas pernas, porque o líquido retido acumula-se. Agora ela já está sentindo dor de cabeça por conta dessas inflamações, mas pode avisá-la que hoje é uma manhã de cura, que ela vai perceber a roupa dela mais bem acomodada, os inchaços, o abdômen enrijecido vão sumir, e meu nome será engrandecido na saúde dela esta manhã aqui. Aleluia. Recebe a sua cura no nome de Jesus Cristo. Deus também vai salvar no meio da sua família. O Senhor vai operar um milagre de salvação no meio da parentela da senhora. Haverá testemunhos, próximos e distantes, serão convidados pelo Senhor a terem experiência com um Deus que, como eu, a irmã está tentando servir. Está difícil, para mim também, mas nós vamos chegar juntos lá no céu, e vamos dizer que o Senhor foi fiel para conosco. Aleluia, amém. Eu quero convidá-los a colocarem-se em pé, meus irmãos. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos orar ao Senhor. Eu quero te convidar, se você crer, se vir aqui à frente agora, nós vamos orar, e o Senhor te garante vitória, não tenho por isso por hábito, mas saia do seu lugar e venha aqui que nós queremos orar por você. Isto, venha, agora é a hora. Venha agora, porque depois eu não vou orar, tá? Venha. Se crer, venha, que o Senhor vai te dar vitória.